a gente vai começar aqui, no segundo dia de curso, né? Terapia, ele vai colocar aqui uma mensagem e eu vou fazer a leitura da mensagem, tá? Boa tarde a todos. Então, hoje estamos dando início ao segundo módulo. Vamos dar essa mensagem da abertura. Essa mensagem de abertura é do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Emmanuel, por Francisco Xavier. Passes, e revoga-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos, para que saia e viva. Está no capítulo 5, versículo 23. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumento da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo Rede Vivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos. Os passes com transfusões de força psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia, por parte dos discípulos novos, a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizados. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer, é necessário, contudo, não desprezar a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor através das mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então, uma mensagem bem quantitativa e está diretamente ligado ao nosso tema de hoje. Especificamente, o que nós vamos abordar no módulo 2. A nossa proposta: conhecermos e identificarmos os mecanismos que geram e potencializam os processos de cura através da fluidoterapia. Também conhecermos o contexto histórico do magnetismo e do passe. A gente estava conversando na avaliação do sábado passado, aí vai ser detalhado aqui para nós hoje, através da própria obra, de uma das obras de codificação. Também conhecermos o contexto e as peculiaridades, as particularidades dos médiuns de cura. E, por fim, conhecermos alguns exemplos de aplicação de passe na Bíblia, tanto registrados no Antigo como no Novo Testamento, mais especificamente, algumas passagens do Evangelho de Jesus. E para cumprirmos aí o nosso objetivo proposto, vamos caminhar pelo seguinte roteiro: perispírito e vias de cura, primeiras descobertas do magnetismo humano, bastante interessante, o passe já através dos tempos, e o item 4 nós vamos subdividir em 3 itens, subitens: médiuns curadores, Jesus e o passe na Bíblia. Vamos começar, então, sobre perispírito e vias de cura. O nosso irmão Paulo, fez uma abordagem bastante detalhada sobre fluidoterapia, afinidade, sintonia, perispírito. Hoje nós vamos focar no perispírito em relação
as vias de cura. E nós vamos usar como fonte de consulta uma das obras da codificação, a Gênese, no capítulo 14, os fluidos, no item 1, natureza e propriedade dos fluidos, curas. No item 31, nós vamos ver os mecanismos do processo de cura pela terapia. Como já foi visto, e a semana passada foi bastante atalhado, mas aí é o texto retirado lá da nossa obra de referência, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Então, gera aquela dúvida sobre o magnetismo, nós vamos ver, como nós comentamos, falei há pouco, a semana passada lá na nossa avaliação, que o fluido magnético é uma das variações do fluido cósmico universal. E aí Kardec nos diz que o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluido. Então, o espírito encarnado, tanto o magnetizador como o médium de cura, ele vai se utilizar desse fluido, da sua energia, para propiciar ao receptor do passe a possibilidade, através da imposição de mãos, da cura, possibilidade da cura, que vai se operar mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Kardec aqui está falando especificamente na cura física, nesse momento. Nós vamos ver depois, com maior detalhes, como se processa o que chamamos de cura holística, que é uma cura bem mais abrangente que a doutrina espírita nos oferece. Ainda na obra, no item 31, Kardec nos fala sobre fatores que envolvem o poder curativo. Bom, foi feita a imposição de mãos. E a cura vai ser efetiva para todos? Quais são os fatores que vão envolver essa efetividade, essa eficiência do processo de cura? Kardec nos diz que o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Paulo detalhou bastante sobre isso na semana passada. O que é esta pureza? Vai ser a energia que está sendo transferida pelo médium, ou aquele que está sendo intermediário, que vai estar sendo também fornecida pelos benfeitores espirituais, ou não. No caso, e isso vai influenciar bastante na efetivação da cura. Mas não só da pureza da substância. Depende também da energia da vontade, que quanto maior for a vontade, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, a vontade, é a energia que tem na Revista Espírita, é definida por Kardec, a vontade como a energia transformada em força motriz, que movimenta. E como funciona essa vontade? Tem fatores que vão potencializar essa vontade. E esses fatores estão relacionados ao nosso sentimento, ao sentimento de quem está aplicando passe. Vamos fazer uma analogia, uma comparação. Um exemplo. Estamos na época de chuva agora, mas está um dia de calor. Está um calor, e de repente, na minha memória, vem aquela lembrança que para o calor um sorvete, faz um bem, um din-din, muito bom. E aí, quanto mais a memória vai trazendo informações, vai aguçando a minha vontade. Eu digo, vamos terminar isso aqui. Vou comprar o tal do din-din, ou vou tomar um sorvete. Beleza.
E a minha vontade ela é potencializada pelo sentimento, pela emoção que a gente está colocando. E aí, no caso do passe, a vontade de ajudar, o amor, os sentimentos de caridade e benevolência em relação ao próximo, vai ser um fator decisivo para que essa energia da vontade seja forte. Assim como também, quando estamos vibrando em outra frequência, desejando mal, a gente, de repente, uma vingança, a gente vai trazer da memória aquele evento que me magoou, me machucou, que gerou raiva, e vai potencializar, através da raiva também, a vontade, a energia e as ações para fazer o mal. E a vontade é determinante, é um dos fatores determinantes. Quanto maior for a vontade, mais abundante será a missão fluida. Então, quanto mais raiva, né? Às vezes a pessoa está com raiva, olha para o outro, está com tanta raiva que eu estou sentindo o impacto aqui. Quando a gente está doando amor, está através do amor, a boa vontade, uma potência disso. Então, isso é importante, é um outro fator também. E Kardec nos diz que os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Ou seja, a praça e vaidade do medicamento vai comprometer. Só que no nosso caso aqui, uma fonte impura, o que é que eu estou pensando? Qual é o sentimento que está movendo aquela ação naquele momento? De repente, hoje é meu dia do passe, não tem ninguém, sou eu, aí eu vou aplicar o passe. Aí eu vou aplicar o passe, o que é que acontece? Minha cabeça está em outro momento, pensando outra coisa, e se eu estiver esperando terminar aquela atividade para ajustar contas com alguém, eu estou gerando aquela energia, daqui a pouco a pessoa que está recebendo passe, a imposição de mão vai sentir mal. Pode até sentir mal. Mas, de repente, poxa, passa ali, estou zonzo, rapaz. A gente está recebendo aquela energia. Então, é interessante esses fatores. E aí a gente começa a observar o tamanho da nossa responsabilidade. Ah, pode aplicar o passe? Não, para ficar comigo, não é? Isso que é importante em determinado momento. Pô, hoje é sábado, alguém vai aplicar o passe? Não, hoje eu vou sentar e receber o passe. É importante a gente observar a responsabilidade em relação a todas as atividades relacionadas à tarefa do médico. Ainda no item 1, agora, no item subitem 32, nós vamos ver nessa obra Gênesis os efeitos da ação fluídica sobre o doente. Por que uns curam rapidão, outros demoram mais? Né? Eu acredito que quem falar sobre 7 passos deverá ter alguma coisa a ver, porque vamos chegar lá. Mas, na Gênese, Kardec nos fala que a ação fluídica sobre os doentes, algumas vezes é lenta e reclama um tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Nós vamos ver daqui a pouco. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então, depende daqueles fatores que nós temos. E Paulo falou sobre a qualidade do fluido, né? E nós vimos que é influenciado pela vontade, é influenciado pela pureza do fluido que está sendo permitido. Essa pureza tem a ver com o que nós estamos pensando, sentindo, fazendo, né? Até a alimentação, dependendo do jeito que a gente se alimenta, pode comprometer. E Kardec nos diz também que há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas das mãos, ou até exclusivamente do ato da vontade. Mas é raro. Lá no livro dos médios é falado sobre isso. Mas existem pessoas, é um poder do magnetismo. Nós vamos ver daqui a pouco.
Kardec também nos diz que todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, do fluido magnético, e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. É ação magnética. Tem pessoas que têm um magnetismo tão forte, por Deus, no olhar, que fixa numa pessoa que só está pronta. Não existe hipnose, hipnotização. E isso pode, sendo aplicado para a cura, vai fazer a diferença também. E Kardec nos diz assim, ó, o princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, e cujo efeito se acha subordinado à qualidade do fluido e às circunstâncias especiais, como nós vimos. Né? A vontade do médium, que é um processo relativo ao sentimento do médium ou do magnetizador, mas vamos falar especificamente aqui do passista. E fechando essa parte de curas, né, do perispírito e via de cura, ainda no item 33, né, da natureza e propriedade dos fluidos em relação à cura, nós vamos ver os mecanismos, que faltou dizer ali, utilizados para possibilitar a ação fluídica sobre os doentes. A gente vai dar uma passada rápida, porque tem a ver com a parte de magnetismo, mas vai ser abordado em módulos posteriores. Então, o primeiro é pelo próprio fluido do magnetizador. Nós colocamos aqui porque está sendo usado a definição do magnetizador. E não necessariamente o magnetizador é um médium de cura. Nós vamos ver daqui a pouco. É o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita, ou seja, vinculada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido, ou do fluido, nesse caso, fluido magnético. Segundo, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermédio sobre um encarnado, sem intermediário sobre o encarnado. Seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambústico, espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Me chamou a atenção, né? Existe essa influência? Sim. E esse fluido dos espíritos atuando diretamente, sem intermédio encarnado, pode ser para trazer algo saudável, salutar para quem está recebendo, porque o processo de obsessão é utilizado pelo obsessor também essa influência, né? Por fatores que são específicos do processo obsessivo, não é o nosso caso aqui. E, terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador ou passista, que serve de veículo para esse derramamento. Normalmente é a maneira que é mais utilizada, os benfeitores espirituais transmitem os seus fluidos e o magnetizador ou médium, o passista, ele transmite para o paciente. E ele diz assim, combinado o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidade de que ele carece. Então, quando usa a energia, o fluido do benfeitor espiritual com o mérito da custa, vai ter uma tendência de potencializar ainda mais a ação. Porque tem qualidades do nosso fluido, né, do fluido humano, da nossa energia, que vão afetar diretamente, positivamente, para aquele que está recebendo, para o receptor. Só que Kardec nos diz assim, em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde, ou seja, frequentemente espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Em geral, quando vamos aplicar o passe, é feita uma prece, e essa prece é uma evocação, é ação de pensamento. Não que os espíritos não estejam ali, eles vão nos auxiliar, porém, a prece ela vai facilitar
essa ligação entre o benfeitor espiritual e o magnetizador ou o médium passista. Então, essa parte de cura é uma visão geral, nós vamos ver mais detalhadamente à frente. Agora nós vamos para a segunda parte, primeiras descobertas do magnetismo humano. Aí a gente vai entender, né, a origem de tudo e os benfeitores espirituais, esse processo de codificação da doutrina foi maravilhoso, porque um século antes o magnetismo já estava trazendo alguns conceitos, inclusive sendo aplicados em relação à cura, através de energias. E começou aqui, com esse médico alemão. As primeiras descobertas do magnetismo humano, frequentemente denominado por ele magnetismo animal, lembrando que animal é uma origem de anima latim que faz referência à vitalidade. Tá? Então, é uma peculiaridade de nós, humanos, que somos animais também. Né? Nós viemos dessa caminhada evolutiva. Só que estamos no reino nominal porque somos dotados de razão, de discernimento. Ou mesmerismo. E foram formalizadas por esse médico, como falamos ainda há pouco, Franz Anton Mesmer, que nasceu em 1734, reencarnou em 1815, isso no final do século XVIII. A codificação da doutrina se deu no século XIX. Mesmer propôs a existência de um fluido sutil que permeia o universo e conecta os seres vivos, a Terra e os corpos celestes. Ele, médico, já tinha essa sacada, interessantíssima. E ele percebeu que a percepção dele, a doença, seria um bloqueio na circulação desse fluido e a cura, a restauração do seu fluxo. E os indianos já tinham essa sacada muito antes, né? Nós vamos ver na história, o passe na história, né? Que os povos antigos já tinham essa percepção e já utilizavam. Porém, Kardec, que o Paulo colocou, inclusive, a semana passada, ele estudou e praticou o magnetismo durante 35 anos. Gente. Posteriormente, deixa eu voltar um pouquinho. Kardec estudou o magnetismo animal e renomeou com o nome de magnetismo humano. Isso aí depois, com a codificação da doutrina espírita, os benfeitores espirituais, principalmente através do livro dos médiuns, detalhou e a Gênesis, como nós estudamos ainda há pouco, alguma coisa, eles foram trazendo uma percepção para nós bem mais holística, bem mais completa em relação à imposição de mãos à cura pela fluidoterapia. E com o advento da doutrina espírita, a sua codificação é associada à fluidoterapia, à imposição de mãos ou passes magnéticos, que seria do magnetizador, né, o fluido magnético, humano ou espirituais, buscando o equilíbrio energético. E para a gente, assim, dirimir, né, esclarecer todas as dúvidas sobre magnetismo e espiritismo, Kardec, na Revista Espírita, março de 1858, que é o primeiro ano da edição da Revista Espírita, ele fala sobre a relação entre o magnetismo e o espiritismo. Ele diz assim: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina, a doutrina espírita, são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Então, a prática do magnetismo, ela foi utilizada por Mesmer como um processo, um mecanismo de cura, mas ela foi vulgarizada também. Quem quiser ter mais detalhes, não sei se vocês assistiram um filme chamado O Ilusionista, assistiu? Quem não teve a oportunidade, o Ilusionista fala bem sobre isso.
ele começa a usar para ganhar dinheiro o magnetismo, e ele começa a ver uns fenômenos, ele está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou controlando. E aí, essa vulgarização do magnetismo facilitou que a doutrina espírita pegasse o fluido magnético e desse realmente o seu devido lugar no processo de cura. Tá? Kardec diz assim, dos fenômenos magnéticos do sonambulismo, do êxtase, às manifestações espíritas, é apenas um passo. Né? Por isso que Kardec, ao longo do tempo, foi preparado pelos benfeitores espirituais, pela espiritualidade superior, através da ciência, do estudo do magnetismo, para poder entender o que a espiritualidade, os benfeitores espirituais trariam posteriormente com a codificação da doutrina. Kardec continua. A sua conexão, ou seja, a conexão do magnetismo, é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um, do magnetismo, sem falar do outro, né, que é a energia espiritual, o fluido do médium. E Kardec fecha. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficaria incompleto. E poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Por isso que a doutrina espírita ela é embasada, né? Ela é alicerçada nos pilares da ciência, da filosofia e também da parte moral e o religiosa, que é do Evangelho. Ok? Aí vamos agora falar sobre o passe através dos tempos. Aí nós temos a visão aqui do Egito, da Grécia, de Roma, uma passagem do Evangelho, no século XVIII, a imposição de mãos, nós vimos ainda há pouco, né? As teorias de Mesmer, e o passe como é utilizado hoje pela doutrina espírita. Então, uma pequena introdução. O passe, compreendido como imposição de mãos para a transmissão de fluidos curadores, é uma prática milenar que evoluiu de rituais de cura antigos para o que hoje se conhece no Espiritismo como transfusão de energias físico-psíquicas, ou passe. Emmanuel, nós vamos ver uma citação de Emmanuel em relação a essa transfusão físico-psíquica. Ao longo do tempo, deixou de ser apenas um ato magnético, que era realizado pelos magnetizadores, né? Para se integrar num contexto amoroso, espiritual, de reequilíbrio energético. É o que os esotéricos chamam de tratamento holístico, né? Bem abrangente. E aí vem o contexto do amor, o sentimento que nós comentamos ainda há pouco, que vai potencializar a nossa vontade de fazer o bem e a energia que nós vamos transmitir para o receptor do passe. Origem ancestral. A prática de colocar as mãos sobre os doentes para curar é relatada em civilizações antigas, incluindo o Egito, Grécia, Roma. Eram os povos mais citados e que mais influenciaram o Ocidente, né? Tanto na cultura como também na ciência, na filosofia. Porém, com o advento de Jesus, a chegada de Jesus ao plano físico, a sua vinda, nós vimos o maior exemplo de uso dessa energia. Porque Jesus realizava as curas pelo toque, pelo olhar, pela palavra e pela presença. Há relatos espirituais que a quilômetros de distância se sentia a energia de Jesus. E ainda hoje sentimos, quando nos conectamos. Jesus nos fala, quando houver dois ou três reunidos em meu nome, estiverem ali sintonizados na minha frequência, na frequência divina, eu estarei presente. Então, nós vamos sentir a sua energia.
Guarda ela, tá? Vamos voltar um pouquinho no Mesmer, porque ele faz parte do contexto histórico. Tá? Só uma passada rápida, nós já vimos mais detalhado onde o magnetismo entrou, a relação dele com o espiritismo, mas ele está no contexto histórico. Nós já comentamos ainda há pouco. Mesmer foi o médico alemão que se sistematizou o estudo do magnetismo animal, propondo a existência de um fluido universal, ou etéreo, que circula no universo e nos seres vivos. Eu acho, assim, para aquela época, uma sacada fora da curva, né? Inteligente. O cara conseguir perceber com as limitações que a ciência tinha algo a mais, e ele viu não só no nível físico ali mental, ele viu no nível cósmico, né? Universal. Interessante. E essas curas magnéticas de Mesmer baseavam-se na transferência de fluido vital, que é uma variação do fluido cósmico universal, do magnetizador, até então era assim, né? Que se via para o doente, de forma que ele pudesse restaurar a harmonia. Porém, né, no século XIX, com uma codificação da doutrina espírita, Kardec, ao estudar os fenômenos mediúnicos, diferenciou o magnetizador do médium curador. Nós vamos ver alguma coisa daqui a pouco, né? Superficial, mas vai dar para a gente perceber as peculiaridades de um, do magnetizador, e de outro, do médium curador. E aí, com a codificação da doutrina, o estudo dos fenômenos mediúnicos, com as propostas que os benfeitores espirituais nos trouxeram, a utilização dessa energia, se deu a energia a medicina da alma. O passe na visão espírita incorporou o magnetismo, que é a energia do médium, e o fluido espiritual, a energia dos benfeitores espirituais. A prática passou a focar aí um tratamento bem mais abrangente na reforma íntima, cujo carro-chefe é o tratamento de choque, que é a terapia do Evangelho, ou a evangelioterapia, que nós utilizamos até hoje, e bastante, e no auxílio ao corpo perispiritual, não apenas a cura física. E aí não estamos falando mais do efeito, estamos falando da causa. Né? A doutrina espírita nos traz os mecanismos de cura da alma, da causa da nossa doença, dos nossos males, no nível mais profundo. E aí nós trouxemos algumas considerações de autores de obras da doutrina, não da codificação, que vão falar sobre o passe. No livro O Consolador, na questão 98, o Espírito Emmanuel diz assim: o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Já J. Herculano Pires, no livro Obsessão, o passe, a doutrinação, nos fala: o passe não é uma técnica, e o magnetizador já vê como uma técnica. Porém, mais uma doação fluídica de amor. Ele ainda nos diz: o passe espírita é simplesmente a imposição de mãos, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos, e como foi colocada na nossa mensagem inicial, leitura que a nossa irmã Celina compartilhou conosco. E no livro Segue, Emmanuel também nos diz: meu amigo, o passe é uma transfusão de energias físico-psíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Então, é um ato de amor acima de tudo. Né? E nós vamos agora para o item 4, que vai ser subdividido em 3 subitens: médiuns curadores, Jesus e o passe na Bíblia. Tá? Então, vou dar um spoiler aqui. Isso aqui foi Ananias
após aquele encontro de Saulo, né, do apóstolo Paulo com Jesus, ele perdeu momentaneamente a visão. E Ananias foi enviado por Jesus para restabelecer a cura e potencializar as percepções espirituais de Saulo. Médiuns curadores. Nós vamos abordar mais detalhadamente para a gente entender o que é o magnetizador, quando o magnetizador ele vai operar como um médium curador, mesmo sem perceber, né? Sem ter os conhecimentos. Aí nós vamos ter como referência o Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 175, médiuns curadores. Kardec diz assim: diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Esse é um gênero de mediunidade que o magnetizador usa, mas ele utiliza técnicas que ele vai se desenvolvendo, né? E é interessante o olhar, o gesto, né? E ainda muitos, antigamente, lá no início do século XX, eu tive um professor, né, que ele nasceu no final do século XIX ainda. Ele falava que ele foi criado na Bahia. Na época não tinha médicos. Era as benzedeiras, rezadeiras, né? A Deus conta as histórias lá também, no interior que ela foi criada lá em Pé, né? De médiuns de cura. Não tinha muita tecnologia, não. Então, muito um farmacêutico, né? Não tinha aquele acesso a médicos, clínicas, não tinha. E eu me lembro da minha mãe. A minha mãe, a Dilson até já... Minha mãe era médium, e ela rezava para dor de cabeça, né? E passava na hora o negócio. Estava com uma garrafa de água e um pano branco. Eu botava ali o pano, a garrafa de água, não sei como é que rezava ali e dava alívio na hora, né? A receptividade que estava recebendo ali, aquele passe, a boa vontade, e a coisa acontecia. É o que Kardec está falando aqui, né? Sem o concurso de medicações específicas. Aí Kardec diz assim: dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Então, até aí, nós estamos falando sobre o magnetizador em geral, né? E ele diz assim, ó: evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Já temos, então, a informação, o esclarecimento que o fluido magnético é uma variação do fluido cósmico universal, não é nada específico, não é fabricado em laboratório. A técnica de usar o magnetismo foi desenvolvida no século XVIII, né, pelos magnetizadores. Só reforçando, relembrando, quem não teve a oportunidade de ver o ilusionista, vai ter bastante informação sobre isso. E Kardec diz assim, olha só que interessante: porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. Então, por leigo, o cara tem um poder ali, o cara é bom. Mas, examinando detalhadamente, cuidadosamente, a gente vai encontrar mais alguma coisa. E ainda no item 175, Kardec vai nos falar sobre características do magnetizador e dos médiuns curadores. Kardec diz assim: todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ou seja, ele tem que estudar as técnicas, utilizar as técnicas, desenvolver conforme lá o manual, e aí eles vão ter a possibilidade de cura, né? Olha o que o Kardec coloca: são mais ou menos aptos a curar. Não é a certeza da vitória. Vou desenvolver a técnica e vou experimentar, pode dar ruim, né? Aí,
Kardec diz o seguinte: nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea. Olha aí a diferença. O médico curador não precisa fazer curso de magnetismo. Ele vai estudar os mecanismos que envolvem. Lá no livro dos médiuns, mas não precisa desenvolver técnicas para realizar a cura. E alguns até possuem essa faculdade sem jamais terem ouvido falar em magnetismo. Perguntar para minha mãe, mãe, a senhora usa magnetismo? Minha mãe nem sabia ler, ela mal assinava ali. Era boa de conta. Ninguém enrolava ela, não. Mas aí o que é que acontece? Se eu fosse falar, mãe, acho que isso aí é magnetismo, que ela me cuida, né? O que é isso? Eu sei que eu rezo e dá certo, eu tenho fé, acredito em tudo. É o que Kardec está colocando aí. E ele diz assim, ó, a intervenção de uma potência oculta é o que constitui a mediunidade. Não somos, o médium não é medianeiro, intermediário entre o plano físico e espiritual, intercambiador. Então, a intervenção de uma potência oculta é o que constitui a mediunidade. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifestas em certas circunstâncias. Né? Ela pode ser manifestada. Por exemplo, na Umbanda, o médium incorpora e utiliza alguns gestos, são rituais que são feitos lá. No nosso caso, dentro da doutrina espírita, nós temos a educação da mediunidade, nós entendemos como o processo funciona, e que não vai interferir no processo fazer de outra maneira. Não precisamos tocar em ninguém, porque é energia. A energia não precisa ser tocada. Né? Isso é energia elétrica, que precisa do condutor. E aí, Kardec continua. Sobretudo, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns, curadores, recorrem à prece, que é uma verdadeira vocação. Nós vimos isso com os magnetizadores. Sobretudo, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns, recorrem à prece, que é uma verdadeira vocação. Então, a prece faz parte de qualquer processo, qualquer atividade que nós vamos realizar da doutrina, utilizamos a prece, né? Em geral, no início da atividade é o término, pedindo o concurso dos bons espíritos e, no final, agradecendo a oportunidade do concurso desses benfeitores espirituais. E aí, fechando, né? Nós vimos aí magnetizador, médium de cura. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que nos esclarece bastante. É a questão 556, lá no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Kardec pergunta: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E os benfeitores espirituais respondem: o poder magnético pode chegar até aí, quando secundado pela pureza dos sentimentos. Nós vimos lá no início, né? A qualidade lá dos fluidos. A vontade tem a ver com sentimento, que tem a ver com pensamento, onde tudo começa. E por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os espíritos bons lhe vêm ao auxílio. Se a gente for para outra polaridade, quiser fazer o mal, vamos também nos aliar com esses sintonia espíritos que vão se unir a essa ideia aí. Né? Só que os benfeitores espirituais dizem: cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Então, às vezes, a gente, rapaz, tem um centro espírita ali, tem uma médium, tem um médium lá, um negócio é pano. Como é que funciona? Não, eu não sei nem como é que funciona. Mandaram eu fechar o olho, quando eu abri o olho, já está
e os bons espíritos estão chamando a nossa atenção, observar tudo. Onde é? Precisamos nos esclarecer. Por isso que esses cursos, eles não são só para trabalhadores, né, Charles? São para todos nós, para frequentadores, tá? Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, aqueles magnetizadores que utilizam dessas faculdades, não nem a faculdade, eles desenvolvem essas técnicas, ou o próprio médium, que utiliza as suas faculdades para ganhar dinheiro, facilidade, fama, precisamos estar atentos. Né? Assim como também a própria narrativa de espíritos ou médiums que estejam lá realizando a mediunidade psicofônica, transmitindo mensagem, ou o que chamamos de incorporação, é preciso observar o teor da mensagem. Nós estamos vendo isso no estudo da mediunidade. Aí vamos para o último item. Né? Lá, na verdade, já estamos no 4.2, é o penúltimo subitem, que são algumas curas de Jesus. Nós colocamos algumas aqui que vão mostrar algumas formas pelas quais Jesus realizou a cura. Né? Aqui colocamos o primeiro, a cura da filha de Jairo, que foi o tema da mensagem, né? Da imposição de mãos, do toque, a cura do leproso, da mulher hemorroíça, e essa cura aqui que eu acho fantástica, eu gosto muito dela, mas eu não trouxe porque eu gosto dela, não. É porque ela fala sobre uma cura que Jesus realizou à distância, que é do servo do centurião. Então, a cura da filha de Jairo, né? Que estava relatado lá na nossa mensagem inicial. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para lhe sare viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Só uma peculiaridade: nesse intervalo se deu a passagem da mulher hemorroíça. Se nós observarmos aqui os versículos, ele foi interrompido, está na passagem da mulher hemorroíça, e depois continua aqui o desfecho da cura da filha de Jairo. Mas chegando à casa, né, de Jairo, nesse ínterim, os mensageiros chegaram para Jairo: não incomode mais o mestre, não, que a sua filha já está morta. Mas Jesus falou a Jairo: não, vamos, tenta. E chegando lá, tomando a mão da menina, disse: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. A cura do leproso foi também em posição de mãos. Ao descer da montanha, seguiam multidões numerosas, quando, de repente, o leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder de purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Usou a palavra também: fica limpo. E imediatamente ele, leproso, ficou limpo de sua lepra. Temos também a cura da mulher hemorroíça, né, que foi nesse ínterim, Mateus, ela interrompeu ali 24, depois foi até o 29 e deu continuidade à cura da filha de Jairo, como falamos anteriormente. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha financeiramente, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. E logo se ele secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Só a energia de Jesus. Fantástico, né? Divino, sublime. E o quarto exemplo, né, que trouxemos aqui, para compartilharmos hoje no estudo, o servo centurião. Não estava longe da casa quando um centurião,
que era o comandante da centúria, né, um oficial romano que comandava, e dizem que eram 6 soldados, mas eram menos. Andei vendo um pouquinho da história, mas não quero. Ele diz assim, ó, esse centurião mandou alguns amigos a dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dizem, porém, uma palavra para que meu criado seja curado. E interessante que o servo do Senhor, o centurião, ainda disse o seguinte, que ele reconhecia a autoridade de Jesus porque ele estava sob a autoridade de um superior romano, mas a autoridade dele, apesar de ser limitada, permitia que ele mandasse um servo ir a algum lugar, ele ia, ou um servo fazer alguma coisa, ele fazia. E ele entendia, né, ele já tinha uma maturidade do senso moral naquela época tão grande, e me chama a atenção por ser um militar romano, eles tinham uma disciplina e um orgulho muito forte. E Emmanuel cita isso, né, quando o senador Públio Lentulus, né, o orgulho que se tinham os romanos, principalmente os nobres. Mas, ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado, voltando para a multidão que o seguia. Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E, ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Na minha percepção, né, a lição de humildade desse centurião foi tão grande, né, quanto a percepção do reconhecimento da autoridade de Jesus. E, por fim, o passo na Bíblia são 2 momentos. No primeiro está em Deuteronômio, a lucidez mental obtida pela imposição de mão. No caso aqui foi Moisés e Josué. São 2 ícones, né, do Velho Testamento. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, é uma das passagens, são vários profetas, várias passagens. E trouxemos uma segunda, foi uma no Antigo Testamento, já não é fazer o Evangelho de Jesus, e essa já no Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos. Cura e cegueira física e espiritual de Saulo, que é o apóstolo Paulo. Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, na estrada de Damasco, é para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Então, são várias passagens na Bíblia que falam sobre a imposição de mãos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, e nós vemos ali, ao longo da caminhada, dentro do contexto histórico da imposição de mãos, e que remonta a nós uma responsabilidade muito grande nessa tarefa aparentemente simples, né? Que às vezes a gente nem se apercebe, mas que necessita que estejamos atentos às nossas condições a nível emocional, psicológico, mental, moral, para realizarmos essa tarefa de amor na sua potencialidade. Porque muitas das vezes, talvez até em algumas situações, o passista vai ser bloqueado pela espiritualidade para não prejudicar o receptor. Então, nós podemos facilitar o trabalho da espiritualidade quando nós não estivermos bem, em vez de sermos mediadores, vamos nos sentar e receber o passe, para nos reequilibrar energeticamente e espiritualmente. Então, essa era a nossa proposta, e agora estamos abertos aí a pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, para acrescentar, que é à vontade. Você ia falar alguma coisa? Eu me, eu sei por quê, mas assim, eu devo, é difícil, né?
Eu morreram, né? Assim, questão acho que da lei, né? Só questão, a gente está falando que eu coloquei o sangue. Aí eles ligam, assim, quem tem uma porrada, e fala, pô, eu tô vendo aquele cara aqui, que é doutor aqui. E ele é revoltado, por que será? É. Então, é interessante. Não é sobre o passe, aí é no caso de intercâmbio, né? Aí ele Mas nós vimos a semana passada, o Paulo ficou uns 50 minutos falando sobre isso. Viu, Tiago? Afinidade e sintonia. Jesus tem uma frase que é interessante sobre isso. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde nós estamos vibrando no pensamento, o sentimento que nós estamos, né, ativando com um determinado pensamento, vão gerar uma frequência que vai ser sintonizada por espíritos desencarnados e encarnados também. Hein? Encarnados também. Muitas vezes se aproximam várias pessoas da gente que conscientemente, racionalmente, a gente assim, mas eu só atrás de gente desse, só vive me dando volta. Por que eu atrás só gente que me dá volta? Mas o problema não é o outro. Sou eu, a energia que eu estou criando, a frequência que eu estou vibrando, está atraindo esse irmão. Então, eu tenho que mudar interiormente a minha maneira de pensar e de sentir. Às vezes a gente não age, às vezes a gente não fala, mas interiormente nós estamos vibrando essa frequência. E se nós fizermos uma oração sem sentir, vão ser só palavras. Então, esse intercâmbio, essa perturbação, ela não necessariamente pode ser decorrente dessa encarnação. Já podem ser compromissos em encarnações anteriores, mas isso é uma coisa que tem que ser estudada em um outro estudo da mediunidade, tá? Não tem a ver com passe. Se eu falar que eu quero aí se eu volto, eles não querem que eu tenha. Se eu falar, minha mulher, aí, não, se chama. Já se não. Eles falam, eu vou, aí tem se chama. Aí assim, diz que eu tenho dinheiro para. Então, Tiago, aqui o nosso tempo vai se limitando. Mas o detalhe é que o que está acontecendo hoje com o Tiago? E com todos nós que estamos aqui. Chegamos nessa área de amor, estamos sendo tratados. E um dos tratamentos mais importantes, que eu vejo você sempre participar, é o Evangelho. O Evangelho vai nos orientando ali, como nós devemos nos conduzir, e lá no nível do pensamento. Não tem muito jeito, né? O Paulo ainda há pouco falava hoje no seu estudo, não tem jeito não, vou ter que falar sobre reencarnação. Mas a gente não tem como falar de reforma íntima, de mudança, de vencer os nossos desafios, sem falar na base de tudo que é o nosso pensamento. Mesmo que a gente intercepte pensamentos que já não condizem com aquilo que nós estamos esclarecendo, nós temos que perseverar. Mas observarmos atentamente se ainda dentro de nós, a gente chama latente, né? A gente não exterioriza, mas aquelas más tendências ainda estão falando mais alto. Isso pode ser na esfera dos vícios em geral, né? Por isso que muita gente não quer participar da mediúnica, né? Que às vezes acha que tá correndo, quando chega aqui, né? Quer dialogar e falar bonito, e vamos ali, vamos aí. Não, baixa a bola aí, porque não é por aí. Não tem problema, não, mas por que acontece isso? Porque nós estamos vibrando muitas vezes uma energia de vaidade, de egoísmo, estou ali para aparecer, né? Camulagem. E aí o que acontece? Esses irmãos vão captar essa frequência, vão desejar esse nó cego aí, como diz, já vai resolver o problema dele, não é? Mas quando a gente, mesmo com as imperfeições, está com boas intenções de se melhorar, eles não vão perceber isso na nossa aula. Eu me esforço aqui. Na nossa aula. Beleza? Então, tranquilo? Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Oi, nossa. Eu acho que tem uma dúvida que para quem nunca pegou um vaga, tem alguém que tem esse passo, mas assim, tem um motivo
para ter algum receio, desde que a pessoa não esteja se sentindo mal, tem alguma restrição para ela participar do passe, ela tirar o vídeo. Esse assunto ele vai ser abordado nos módulos posteriores. Não sei se é no terceiro ou no quarto. Mas o passe, como dizia minha mãe, né? Canja de galinha, não tá mal a ninguém. Tudo que é do bem vai ser saudável, salutar. Eu achei interessante a abordagem que você fez. Às vezes a pessoa fica receosa. Por isso que toda segunda-feira, quando inicia as atividades, normalmente o Paulo fala sobre isso. Sobre os tratamentos, que não tem nenhum mistério, que as pessoas chegam primeiramente e ficam despreocupadas quando entrarem lá na assistência espiritual. É para o pessoal não sair imaginando coisas. E é interessante essa abordagem que é feita aqui na segunda-feira. Não existe nenhuma restrição, a não ser situações especiais, né? Pode ser que o paciente já esteja mediunidade, fora de si. Aí, por isso, nós temos ali a recepção. Na recepção, já não sendo interceptada todas as situações aqui, quer dizer, eu já vi aqui sentado no salão, o pessoal da recepção viu, né, tal, passarem aqui direto lá para a assistência para relatar algumas informações para elas serem tratadas. Mas, como dizia, nas condições normais de temperatura e pressão, não tem problema nenhum. Fica aberto a todos. A não ser que a própria pessoa chegue com tudo se sentindo bem, a assistência ali na recepção vai analisar todos esses problemas. É isso mesmo? Quer fazer alguma colocação, você? Fique à vontade. Mais alguém? Alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Então, nós vamos encerrar. Nós estamos com um tempo bom. Tempo. Aí eu trouxe aqui uma melodia.